Tarde para quem está aqui no auditório da FAPESP e para quem está acompanhando pela internet o Ciência Aberta, que é um programa mensal de divulgação científica da FAPESP em parceria com a Folha de São Paulo. Hoje vamos falar sobre edição de genes e saúde, ou seja, como nós podemos editar, cortar, inserir e modificar o segmento que é responsável pelas nossas características herdadas geneticamente para, por exemplo, tratamento de uma doença. Meu nome é Sabine Righetti, eu vou estar com vocês aqui na próxima 1h30, eu sou jornalista de ciência, e para começar, nós vamos assistir um vídeo para entender um pouquinho mais sobre edição genética. O conjunto de todos os genes de um ser vivo constitui o seu genoma, que é a informação hereditária codificada em seu DNA. A informação hereditária de qualquer organismo é perpetuada através de gerações, inclusive diversas doenças genéticas. Na década de 1970, a engenharia genética permitiu um progresso enorme no conhecimento de doenças humanas causadas por mutações em genes. Mais recentemente, o sequenciamento de genomas permitiu localizar a posição do gene alterado. Mas ainda faltava a tecnologia para fazer uma cirurgia no genoma e consertar o gene. E é aí que entra em cena a edição de genes, capaz de promover alterações altamente específicas na sequência do DNA de um organismo. A edição de genes é feita por meio do uso de enzimas, especialmente as chamadas nucleases, que são enzimas capazes de quebrar as ligações entre os nucleotídeos na molécula de DNA. Uma das tecnologias mais importantes de edição gênica é chamada de CRISPR-Cas9, descoberta em 2012 a partir do estudo de propriedades de bactérias. Essa nova tecnologia permite aos cientistas inserir, remover ou alterar material genético em locais específicos de modo extremamente preciso. Além de eficiente, a tecnologia é rápida e de baixo custo, permitindo que seja usada em pesquisas nos laboratórios em diversos países, inclusive no Brasil. A edição gênica por CRISPR-Cas9 tem revolucionado a capacidade dos pesquisadores de conhecer melhor as funções do genoma. Mais importante do que isso é que ela tem sido experimentada para introduzir ou corrigir mutações genéticas. Tudo isso pode levar à descoberta de terapias e de alternativas que permitam a prevenção e o tratamento de doenças hoje consideradas incuráveis. Bom, e para falar sobre esse assunto super importante, edição de genes e saúde, a gente tem aqui 3 pesquisadores do estado de São Paulo que são grandes especialistas no assunto. Vou começar apresentando o professor de Genética e Medicina Molecular do Departamento de Cardiopneumologia do Instituto do Coração, José Eduardo Krieger. Obrigada pela presença. Aqui ao meu lado a professora e coordenadora do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco do Instituto de Biociências da USP, a Maiana Zatz, e a superintendente de pesquisa e chefe do Grupo de Biologia Tumoral e Biomarcadores do Centro Internacional de Pesquisas AC Camargo Cancer Center, Vilma Regina Martins. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela presença de todos que estão aqui no auditório, que também estão acompanhando com a gente pela internet. É muito importante ter vocês aqui. Bom, a gente tem aqui no auditório os alunos do curso de graduação em Biomedicina da Faculdade de São Camilo. Gostaria de reforçar para fazerem perguntas, estimulá-las a fazerem perguntas durante o nosso programa. Eu recebo aqui pela iPad. Quem estiver na internet acompanhando também pode fazer perguntas, que eu também recebo aqui. Vai ser uma honra colocar as perguntas de vocês aqui para os nossos especialistas. Bom, vamos começar. A gente está falando de edição genética, então eu queria começar com uma pergunta básica. Do que a gente está falando? O que é um gene? Quem que consegue começar a debater por esse ponto? A gente sabe que o gene é uma sequência de DNA que é responsável por... os genes são responsáveis por nossas características hereditárias, né? E nós temos... Hoje, a gente sabe cerca de 20 mil genes no genoma humano, que é um número muito menor do que a gente imaginava quando foi iniciado o projeto Genoma Humano. As apostas é que a gente tinha de 100 a 150 mil genes. Só para se ter uma ideia,
nós perdemos até do tomate, né? Porque o tomate tem 37 mil genes. Mas, por outro lado, a gente viu que os nossos genes são muito mais complexos do que a gente imaginava, né? E existe, então, toda uma quantidade de informação no genoma e que é muito importante para regular os nossos genes, né? E é isso que nos faz tão diferentes um do outro e que nos caracteriza como seres humanos. Né? Quer dizer que esse conhecimento sobre a quantidade de genes que temos, por exemplo, é bastante recente. E descobrimos recentemente que o tomate tem mais genes do que os seres humanos, por exemplo. Sim, foi com o projeto Genoma Humano que a gente descobriu quantos genes a gente tinha. Né? E que, para muitos, foi uma grande decepção saber que a gente tinha só 20 mil. Né? Por outro lado, mostrando que eles são muito mais complexos do que a gente imaginava. Né? E ainda falando sobre o tomate, já que estamos falando de tomate, alguns genes do tomate e de nós, seres humanos, eles são comuns. É isso mesmo? Sim. O que significa isso? É que a gente tem homologia, a gente tem semelhança com vários genes de organismos, né, mesmo do tomate. Por exemplo, entre o genoma humano e o arroz, parece que tem 16% de genes em comum. Entre os genes humanos e a mosquinha da fruta, a drosófila, são 60%. Né? E conforme a gente vai melhorando a escala evolutiva, tem uma semelhança maior. Né? Então, os macacos são os que têm uma homologia maior, uma semelhança maior com os genes humanos. E quem que poderia explicar, Vilma, o Krieger, o que foi o projeto Genoma Humana, sobre o qual a Maiana falou? Por que ele foi importante? O que foi esse grande projeto? Ele foi um grande... Primeiro que era uma das fronteiras, saber, da mesma maneira que nós queremos saber do universo, de onde viemos, quer dizer, qual é o chamado livro da vida. E o que é interessante é a gente voltar no tempo, né? Quer dizer, nós estamos lá na década de 80, mais ou menos, e existiam grandes organizações nos Estados Unidos que tinham sido utilizadas nas últimas 2 décadas, anterior à década de 80, para, por exemplo, fazer projetos de grande impacto, colocar o homem na Lua. Isso foi no final da Guerra Fria, onde o mundo era polarizado basicamente por 2 potências, e projetos tinham importância muito grande e eram de envergadura. E as coisas foram andando e, mais ou menos, a biologia não tinha tido até o momento esses grandes projetos. Mas ali pelo início, meio da década de 80, o pessoal se reuniu e falou, talvez seja a hora de conhecer o nosso blueprint, né? Quer dizer, o mapa de instruções. Agora, não existia tecnologia naquele momento. Então, isso que é o mais interessante. Quer dizer, era uma nova fronteira a ser vencida, aonde os elementos não estavam ainda presentes. Não é, olha, nós já sabemos como fazer, então vamos alocar recursos, ver quem vai fazer e tal. E o mais interessante é que para essa discussão, algumas reuniões, e principalmente elas foram na Universidade de Califórnia, no campus de Santa Cruz, ali na costa oeste dos Estados Unidos, foram convidadas pessoas, por exemplo, das agências financiadoras, como a FAPESP, mas lá nos Estados Unidos, na área de saúde, o NIH, não é? Que é do Ministério da Saúde lá, foram convidados o pessoal do CNPq de lá, que seria a National Science Foundation, mas também representantes de vários desses grandes institutos, desses centros federais que existiam nos Estados Unidos. E a conversa começou. E o pesquisador, principalmente da área de saúde, ele está acostumado, cada um tem sua pergunta, você é educado, você tem que fazer uma pergunta bem feita, a gente aprende a fazer ciência como você aprendia a fazer sapato na Idade Média, você vai fazer um curso com o melhor sapateiro, se você tem bons contatos, você vai ser um auxiliar do sapateiro do rei, que seria o melhor, né? Porque ele deve ser o melhor sapateiro. E a coisa funciona dessa maneira, quer dizer, cada um tem seu laboratório, as áreas são divididas em departamentos, em áreas, assim, que serve não só para a gente ensinar, mas também para fazer pesquisa. E aquela proposta daquele momento era radicalmente contrária a isso. Quer dizer, nós vamos ter que fazer coisas que vai depender de gente que sabe fazer máquina, porque não tem sequenciador,
vai ter que ter gente envolvida em analisar tudo isso. Então, foi uma questão que não foi simples de ser resolvida. Era muita gente de várias áreas, de várias partes do mundo, trabalhando junto. Mas até o modelo de como se fazer isso, a balança parece que desequilibrou, não foi para o lado do NIH, por exemplo, que seria o maior consumidor dessa tecnologia, desse conhecimento. Foi dos grandes laboratórios, que estavam deixando de ter o que fazer, por causa que, naquele momento, a polarização entre os Estados Unidos e a União Soviética já estava diminuindo, e eles viram, olha, é um negócio grande, que precisa muito esforço, nós sabemos fazer, então nós estamos dentro. Bom, então esse foi o começo, não é? E eu acho que é fundamental recapitular um pouco isso, é que se sabia qual era a fronteira, mas não se tinha o caminho, não se tinha o mapa, não se tinha a bússola. Quer dizer, esse foi o ponto fundamental, o começo do projeto Genoma. Quer dizer que já tinha, né, na década de 50, né, a gente passou a conhecer que existia a estrutura do DNA, então surgiu esse conhecimento. E aí foram alguns anos, e agora vamos entender o que é isso. A ideia era sequenciar em 15 anos. Começou em 90, a ideia era terminar em 2005. Mas ele foi anunciado o fim do genoma humano 2 anos antes, em 2003. Apesar que, até hoje, a gente acha genes novos. Está quase todo completo, mas a gente ainda acha genes novos. Né? E 3 bilhões de dólares. Exato, isso que eu ia falar. Custou 3 bilhões de dólares, né? 13 anos. 15 anos. E hoje, você faz com algumas centenas de dólares, você sequencia um genoma humano, né? Em algumas horas. E a questão do tomate, só para voltar, é importante, porque não se começou fazendo. O projeto era genoma humano. Mas a sequência, inicialmente, para aprender o jogo e tudo, foram organismos mais simples. Não é? Então, já sabendo, porque a gente sabe que a evolução, quer dizer, tem uma continuidade. Então, quer dizer, não foi surpresa que a gente começasse com coisas que eram menores, aprendia como é que fazia as bibliotecas, como é que fazia as tecnologias, máquinas surgiram. Então, foi toda uma evolução. Há cálculos hoje de que para cada dólar investido, dos 3 bilhões, quer dizer, o retorno é da ordem mais de 10 vezes e assim por diante. Então, quer dizer, que não foi só o conhecimento que melhorou, isso também foi um bom negócio, especialmente para os Estados Unidos, para a Europa e para os Estados Unidos. Todo mundo hoje vai chegar em casa e vai lembrar do tomate. Tem uma história, vale a pena contar, é que, no fim da década de 90, a FAPESP disse, nós temos que treinar nossos cientistas também a sequenciar o genoma humano. Né? E aí tivemos várias reuniões e disseram, bom, o que a gente pode sequenciar? Vamos começar por uma coisa simples, um organismo simples, para treinar, para as pessoas treinarem a tecnologia. E, depois de muito tempo, se chegou à conclusão que um organismo que era interessante era a Xylella, que era um patógeno da laranja. Ele disse, tá bom, então vai ser legal a gente aprender a sequenciar com o patógeno da laranja. E se juntaram 30 laboratórios, tudo isso coordenado pela FAPESP, com a ideia básica de dizer, vamos treinar esses 30 laboratórios a técnica de sequenciamento. Né? E o projeto foi tão bem sucedido que nós fomos capa da Nature. Né? Pela primeira vez, o Brasil não era famoso pelo futebol, pelo carnaval, mas por ter sequenciado o primeiro patógeno de uma planta. Né? E eu me lembro, na época, o Covas era governador, ele quis prestigiar todas as pessoas que tinham participado. Ele fez uma grande festa na Sala São Paulo, eram centenas de pesquisadores, que eram 30 laboratórios, cada um com dezenas de cientistas. E, no caminho para a Sala São Paulo, tinha faixas dizendo São Paulo tem orgulho dos seus cientistas. Foi uma emoção assim, que eu me sentia que nem jogador de futebol voltando depois de ganhar uma Copa. Com né? a taça na mão. Eu tenho uma pergunta, eu vou dar um passinho para trás e fazer o papel aqui de quem... Do questionamento. Né? A gente entende que é muito importante conhecer os genes. Mas, Vilma, por que é importante a gente conhecer os nossos genes? Porque, na verdade, eles codificam a informação que faz a gente ser o que a gente é. Né? Então, toda a informação que está organizando o indivíduo, que é responsável pela formação de um indivíduo, está codificada nos nossos genes. Então,
para a gente entender o que é um indivíduo, o que é aquele genoma e o que causa, por exemplo, uma patologia. Então, se a gente consegue fazer o paralelo, a gente segue e busca caminhos para entender o que causa uma doença no ser humano. Quer dizer que todo esse esforço desses anos de pesquisa, desse acordo internacional, essa iniciativa da FAPESP, o princípio é entender o funcionamento do organismo de alguma maneira e dentro disso a gente pode chegar a vários lugares e ter vários retornos. Mas talvez seja importante salientar um ponto. Essa é a resposta politicamente correta, principalmente se você está aqui numa agência de financiamento de pesquisa. Mas talvez o principal motivo é porque ele está lá. A curiosidade humana. Uma vez perguntaram... O conhecimento, né? Isso. Quer dizer, é óbvio que ele vai ter todas as implicações que a professora Vilma colocou. Mas a gente tem que entender que, desde a Renascença, quando a sociedade entendeu que valia a pena pagar para pessoas curiosas resolverem a sua curiosidade, é importante lembrar disso. Claro que hoje, até quando a gente pede dinheiro para fazer pesquisa, e frequentemente esse dinheiro é público, vocês todos já ouviram aquele termo accountability, né? Quer dizer, nós temos que estar pensando por que isso é feito, não é? E tal, mas é fundamental lembrar que o cientista, ele é um curioso. E lembrar que, às vezes, frequentemente, a gente entende a maior consequência do fato é depois, e não antes. Quer dizer, não é que você fez essa pesquisa para resolver o problema médico. Claro que a gente já tinha uma série de evidências sugerindo isso. Mas mais importante, e é isso que é a beleza, é porque está lá. Quer dizer, né? Perguntaram para o cara, por que você subiu o Everest? Ué, está lá. Então, queria subir. Eu sempre brinco que a diferença entre o cientista e não cientista é que nós temos uma curiosidade mórbida, né? A gente não se contenta em ver, né? A gente quer entender como é que funciona, por quê, como é que é por dentro, né? Mas uma coisa interessante em relação justamente ao genoma é que o próximo passo, quando se sequenciaram os genes, é exatamente saber o que eles faziam, né? Que era o genoma funcional. E nós aprendemos muito em relação ao funcionamento dos genes, justamente estudando doenças genéticas, né? Porque quando você estuda uma doença genética, você descobre qual é o gene que causa aquela doença, né? E o que está errado naquele gene para causar a doença. Mas, ao mesmo tempo, você descobre que aquele gene é muito importante para uma determinada função. O próximo bloco, a gente vai começar com a explicação do que é uma doença genética. A gente vai falar de técnicas e ferramentas, afinal, de edição genética, começando a explicação, que é uma doença genética. 2 minutos. Esse aqui é o nosso segundo bloco do nosso programa Ciência Aberta, de divulgação científica da FAPESP com a Folha de São Paulo, que hoje fala de edição de genes e saúde. Lembrando, mais uma vez, que quem está na plateia e quem está em casa pode mandar perguntas que eu recebo aqui pelo iPad e faço aqui para os nossos pesquisadores convidados. A gente começa esse bloco assistindo um vídeo com depoimento de um pesquisador do Instituto Butantan. CRISPR-Cas9 é uma nova tecnologia de edição de genoma que ela vai revolucionar toda a área de ciências biológicas, né? Então, essa é uma tecnologia que não só reconhece precisamente, né, a sequência do genoma que você quer modificar, como você modifica o genoma. Então, nessa modificação, você pode introduzir características genéticas, você pode retirar características genéticas e você pode consertar o gene defeituoso, tá? Então, doenças genéticas, monogenéticas, principalmente, né, monogênicas, né, você pode tornar aquele indivíduo, consertar aquele indivíduo, colocar de volta o gene normal dele. Por exemplo, é o caso de talassemias, anemia falciforme, por exemplo. Agora, é lógico que essa tecnologia ainda está em evolução. Então, nós temos ainda problemas. A gente só consegue hoje olhar para os casos de sucesso. Mas a gente sabe que pode ter outros efeitos conhecidos como indesejáveis, que em vez de você cortar regiões específicas, você pode estar cortando outras regiões que você não gostaria de cortar, tá? De modificar. Então esse é um risco ainda hoje existente. Agora, com essa tecnologia funcionando, os problemas éticos vão acontecer, porque se eu consigo modificar
o genoma de um indivíduo, eu posso selecionar as características genéticas que eu quero, tipo cor do cabelo, estatura, miopia e assim por diante. E além disso, com essa tecnologia existe também um perigo de direcionamento gênico. Dependendo como você faz a construção, eu posso chegar e mudar toda uma população com aquela característica que eu introduzi. Então isso é meio perigoso e é chamado de direcionamento gênico. Hoje a gente aborda no programa vários dos pontos que o pesquisador Paulo trouxe, inclusive as questões éticas, mas a gente vai começar com uma pergunta para introduzir o que a gente está falando. O que é uma doença genética? Uma doença genética é uma doença onde você tem uma alteração do teu DNA, do teu genoma. E é muito importante entender que doença genética não é sinônimo de doença hereditária. Então, por exemplo, o câncer, e a Vilma pode falar melhor do que eu, é uma doença genética, mas raramente hereditária. A grande maioria dos cânceres não são hereditários. E uma doença, então, hereditária é aquela onde você tem uma alteração dos teus genes, do teu genoma, e que é transmitida, que pode ser transmitida para outras gerações. Pode ser causada por uma mutação nova ou pode já vir sendo transmitida por várias gerações. Vilma, você poderia então, o que acontece é que quando você causa uma alteração no DNA, se essa região do DNA onde a alteração aconteceu codifica uma proteína, que na verdade é quem vai ter a função final na célula, essa proteína vai estar modificada. E dependendo do contexto onde essa proteína está e da função que ela tem na célula, ela afeta a função daquela célula. Então, ela pode causar, aquela célula modificada e afetada pode, então, levar a uma doença genética. Obviamente que depende onde essa célula, onde essa proteína é mais presente ou qual que é a função daquela célula, em que função biológica ela está envolvida, você pode ter aspectos diferentes dessa mutação. Uhum. E Krieger, e o que é a edição de genes? Então, a edição de genes é a possibilidade de você começar de uma forma pontual, a própria palavra edição, pontual, fazer alterações. Essas alterações significam, nesse exemplo que foi dado aqui, dessa tecnologia CRISPR, ela, na realidade, o que ela faz é quebrar o DNA. E existem mecanismos de reparo no organismo. Não é? Você tira vantagem desse conhecimento que nós temos e, além de você fazer o simples reparo, você pode introduzir uma letra nova, você pode retirar uma letra ou você pode, eventualmente, substituir. E eu estou falando letra, mas pode ser uma palavra, pode ser um texto e assim por diante. Então, quer dizer que, na realidade, a gente se aproveita de um mecanismo que existe, não é? Da onde surgiu o CRISPR? Talvez seja interessante falar isso. Quer dizer, começou há 20 anos atrás com o sequenciamento do genoma humano e de vários outros organismos. Nós começamos a conhecer, olha, isso aqui sempre é humano, tem variabilidade e tal. Isso aqui é bactéria. Só que, dali a pouco, a gente começou a ver que tinha sequência de bactéria dentro do humano. E mais ainda, elas estavam espaçadas. Quer dizer, e você começou, num primeiro momento, esse dado não fazia o menor sentido. A partir do momento que foi indo, aí 10 anos atrás, 15 anos atrás, um novo conjunto de conhecimentos aparece, e aí começa a se perceber que, na realidade, por exemplo, era um mecanismo que a bactéria podia utilizar para quando ela era atacada por um fungo. Então, quer dizer, você tinha sequências no DNA do fungo, da bactéria, que eram do fungo, e isso fazia com que uma determinada proteína da bactéria conseguisse ir lá e picotar aquele DNA. Você picotando o DNA do fungo, você era um rudimento de um sistema imune. Depois, agora, em 2012, na realidade, os pesquisadores, quase que simultaneamente, na Califórnia e em Boston,
começaram a tirar proveito desse conhecimento para utilizar isso como uma ferramenta de manipulação do genoma. Mas você veio conhecimentos, primeiro um conjunto de conhecimentos lá atrás do reconhecimento, que você tinha sequências que pareciam estranhas dentro de um outro organismo, e em padrões, quer dizer, elas pareciam estar não ao acaso ali. Mais uns 10 anos até o pessoal entender que existiam, aquilo poderia ser um local onde as enzimas poderiam ter reconhecimento, entender que quebrava o DNA, esse DNA podia ser reparado, e depois, mais uns 10 anos, alguém fala, bom, eu posso usar esse conhecimento para, na realidade, fazer edição. E nesses últimos 6 anos, uma explosão de subconhecimentos, aonde você pode não só cortar, você pode substituir letras, você pode colocar uma lanterna nesse sistema, porque esse sistema consegue chegar direitinho num local. Então, por exemplo, a professora Maiana Zatti, lá no laboratório, fazia uma série de testes para detectar, por exemplo, onde é que está um determinado cromossomo, se ele está faltando, ou se ele tem em número maior do que 2, para saber que algumas doenças genéticas importantes. Pode ser que agora seja feito com CRISPR. Um CRISPR, porque ele vai no local, leva, só que ele não vai lá para cortar, ele vai só chegar lá, você tirou o dente da enzima, ela não mais vai cortar o DNA, mas ela consegue identificar o local. E eu ponho uma lanterninha nela. Essa lanterninha permite que eu, de uma hora para outra, tenha um novo teste. Então, vocês veem que em 30 anos, aí, uma tremenda evolução chegando. A gente, no começo, ficava super feliz de saber onde é que o gene estava, né? A segunda coisa é dizer o que esse gene faz. Em doença genética, o que está fazendo de errado, né? E agora a gente quer consertar o que está de errado, né? E ainda não estamos na clínica, mas as pesquisas são muito, muito promissoras. Como é que o que a gente está fazendo? Hoje, com a tecnologia de célula-tronco, você consegue, a partir do sangue de uma pessoa, você tira o sangue, reprograma umas células do sangue, que são os eritroblastos, e você pode fazer no laboratório qualquer linhagem celular. Então, supondo que eu tenho um paciente que tem uma doença neurológica qualquer, que eu sei exatamente qual é a mutação que causa aquela doença. Então, com essa tecnologia de CRISPR, eu posso corrigir aquela mutação nas linhagens, né, e ver o que acontece. Então, se, por exemplo, imagina, Coreia de Huntington, que é uma doença onde você tem uma morte dos neurônios. Se, a partir dessa tecnologia, eu vejo, nas minhas linhagens, que os neurônios pararam de morrer, que eu recuperei o fenótipo, eu já sei que isso vai ser uma tecnologia muito importante para futuros tratamentos. E, com isso, nós estamos cortando o caminho e estamos também evitando muito fazer pesquisas em modelos animais, né? Porque você já sabe direitinho qual modelo você vai usar, né? E você vai chegar a uma conclusão muito mais rápida. E o que muda? O CRISPR é bastante recente, né, de 2012. E antes do CRISPR existiam técnicas também para edição. O que mudou, essencialmente? Uma coisa que foi muito importante é que já existiam 2 sistemas, o Zinc Finger e o Talem, que eram muito parecidos. Então, eram sistemas onde você combinava uma enzima com uma sequência de DNA, e isso, que era engenheirado no laboratório, se utilizava para ele chegar num sítio específico. Lembra que o nosso genoma tem cerca de 3 bilhões de pares de bases, e eu estou procurando uma região específica. Por exemplo, se eu tenho anemia falciforme, eu estou procurando, eventualmente, uma mudança, uma simples base, que tem que eventualmente ser reparada. Eu tenho que ter um sistema que consegue chegar lá precisamente. Essas 2 tecnologias, que já têm mais de uma década antes do 2012, elas faziam isso, mas elas eram... você tinha que, por exemplo, eu já usei essa tecnologia, mas eu tinha que pegar a minha sequência, mandar para os Estados Unidos, para uma empresa que tinha patente de fazer isso, ela fazia engenharia, né, do Zinc Finger, me mandava de volta, e eu fui produzir um animal que era geneticamente modificado, utilizando essa tecnologia. Logo depois veio o Talem, era um pouco mais simples, você não precisava daquela outra empresa, você quase que já podia, mas ainda bastante problemática. O pulo, o salto que aconteceu agora com o CRISPR é a simplicidade, porque, na realidade, você tem uma enzima
mas você tem a parte que identifica o DNA, é um pedaço, como se fosse uma fita de RNA, um segmento de RNA. E é isso que vai conferir o zip code, ele que vai encontrar o endereço certo. E isso pode ser feito no meu laboratório, no laboratório da professora Vilma, da professora Maiana, e assim por diante, aqui, em vários países. Então, essa foi uma das características, talvez a primeira que a gente lembra, é tornar uma ferramenta super específica, mas agora de uso amplo, fácil e relativamente barata. Eu ia pegar justamente esse ponto, né? A gente fala bastante sobre isso, que o CRISPR tornou a edição genética mais barato. O que é barato? E o quão barato é a edição genética e o quão acessível está isso? Vilma, quer responder? Ou era muito caro e agora é mais eu acho acessível? Que com técnicas simples que a gente trabalha no dia a dia, nós conseguimos fazer isso. Então, eu acho que isso que a gente chama de barato, né? É ser capaz de fazer isso num laboratório que tem o mínimo de condições de manipular DNA. Então, eu acho que é isso que a gente chama barato. Ou seja, não precisa mais mandar para os Estados Unidos e voltar. Barato é relativo. Relativo. É isso. Eu acho que um outro aprendizado que a gente tem, a partir do momento que você tem uma ferramenta tão poderosa na mão, você começa a olhar para ela e falar, mas eu posso fazer mais do que isso, né? Então, agora a gente pode manipular esse sistema, esse complexo de proteína que quebra DNA com a fita que vai lá encontrar a região certa, e eu posso agora modificar isso. Eu não quero mais o dente, eu quero que ela não corte mais, mas eu quero carregar junto com ela uma enzima, por exemplo, que muda o RNA e não o DNA. Então, eu edito o RNA. Então, eu faço, por exemplo, carrego uma deaminase e faço uma adenina virar um inosil. Que apareceram muitas palavras novas aqui. Eu queria o conceito de RNA primeiro. Tá, o RNA é a sequência que é codificada, que é transcrita a partir do DNA. Então, é a sequência que vai ser a sequência intermediária, a parte desses RNAs, que vão virar proteína. Então, ele é um composto intermediário, ele é uma molécula intermediária que, se eu editar, eu não estou alterando o genoma daquele organismo, eu estou editando uma molécula intermediária. Então, eticamente, ou é até mais fácil de eu lidar, de não mexer diretamente com o DNA. E modificar o RNA pode ser uma solução para algumas doenças que a gente quer tratar, ou temporariamente, ou uma modificação que existe naquele RNA. Eu posso também modificar o próprio DNA, mas não mudando a sequência de bases, mas, por exemplo, colocando um grupo químico, uma metila, por exemplo, um metil. Então, eu posso controlar a forma com que esse DNA dá origem a um RNA. Então, essa ferramenta na nossa mão, na mão do cientista que consegue ter ideias, mas para essa doença talvez eu não precise editar dessa forma, eu posso fazer de uma outra forma. Então, isso abre um leque imenso de possibilidades que a gente pode abordar, no caso do que a gente está discutindo aqui, uma doença, por exemplo. E a Maiana comentou aqui nesse bloco, a gente primeiro queria saber, né, quantos genes tínhamos, depois quais eram, aí a gente decidiu que a gente queria editar os genes. Qual que é o próximo passo? Vocês, cientistas, são muito insaciáveis, né? Quer dizer, agora estamos editando, qual que é o próximo passo? A gente quer tratar as doenças genéticas, né? Não é uma coisa para agora, é para o futuro, mas a gente está se aproximando, acho que cada vez mais disso. Em câncer já tem muita novidade, né? Agora, eu acho que vai ser mais fácil a gente tratar com essa tecnologia as doenças monogênicas, as doenças que são causadas por um único gene, do que as doenças que a gente chama de complexas, né? Onde você tem muitos genes atuando em conjunto, né? Que são, por exemplo, hipertensão, e são as doenças com as quais você trabalha, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que essas doenças complexas também têm uma interação muito importante com o ambiente, né? E aí, muitas vezes, se você conseguir
interagir no ambiente, você vai poder também controlar a doença genética. O que significa interagir no ambiente? Desculpa, antes de passar para o Krieger. Muito fácil. Por exemplo, você tem uma tendência para ter diabetes. Tá? Você tem um risco aumentado, mas se você cuidar da dieta, não tiver excesso de peso, excesso de doce, fizer exercício físico, talvez você nunca desenvolva a diabetes. Quer dizer que são os fatores ambientais Exato, que... exato. Então, mas eu acho que o interessante agora, depois desses minutos, é voltar na sua pergunta inicial. O que é uma doença genética? Quer dizer, porque aí vai dar um pouco a dimensão da onde a gente tem que ir. Então, a gente podia pensar em dois extremos. Alguém tem um acidente de carro aqui e eu digo que isso não é genético. E, por outro lado, tem alguns defeitos que às vezes uma única base alterada vai gerar uma doença e que todos os indivíduos vão ter aquela doença, mesmo que seja mais grave ou menos grave. Isso são os dois extremos. Só que entre esses dois extremos está todo o resto. E do ponto de vista de saúde, esse resto é muito maior. Então, por exemplo, nós vamos sair de coisas que aparentemente todo mundo sabe que é genético e não sabe qual é a causa. Então, por exemplo, qual seria um exemplo desse? Doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a hipertensão. Como é que você sabe que ela é genética? Porque você chega e começa a perguntar, tem hipertensão na sua família? Às vezes você não precisa nem perguntar isso. Você pergunta, alguém morreu de derrame, acidente vascular cerebral? Isso. Ah, sim. Tal. E aí você começa, se você for um bom observador, você começa a ver que aquilo lá está agrupado. A gente fala, está clusterizado. Quer dizer, então, aí é uma primeira pista de que isso tem um conteúdo genético. Agora, o quanto é genético, o quanto é ambiental, isso muda muito. E aí é que essas tecnologias, conhecendo o genoma, conhecendo com abordagens de selecionagem de candidatos, não só para entender melhor, como para caracterizar esses modelos, é assim que a gente imagina que nós vamos progredir. Então, essa é uma das novas fronteiras que tem aí, é utilizar isso para o melhor conhecimento do normal e do anormal. Posso só pegar um gancho do teu acidente? A gente sabe que algumas características nossas são só genéticas. Por exemplo, o grupo sanguíneo. Independentemente de onde você mora, você vai ter o mesmo grupo sanguíneo. Algumas são só ambientais. Por exemplo, a língua que você fala. Mas a grande maioria das nossas características depende de uma interação entre genética e ambiente. Então, dando o exemplo do acidente, supondo que eu tropece aqui e quebre uma perna, vocês vão dizer, bom, foi um acidente. Mas se eu pudesse reproduzir exatamente o mesmo tombo, talvez uma outra pessoa não quebrasse a perna. Por quê? Porque ela tem uma constituição óssea diferente, uma constituição muscular diferente, e isso depende dos genes. Tá? Então, nós temos a grande maioria das nossas características, mesmo aquelas causadas por herança monogênica, também tem uma influência do ambiente. Muito bom. A gente já tem perguntas da plateia aqui, a gente fecha esse segundo bloco e no próximo a gente fala sobre as aplicações da edição genética na saúde, daqui 2 minutos. A gente começa agora o nosso terceiro bloco sobre edição de genes e saúde, tema de hoje aqui do nosso programa Ciência Aberta. E eu vou começar o terceiro bloco com uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook, do Luiz Henrique. Ele diz o seguinte: eu gostaria que os cientistas comentassem os riscos e benefícios sobre a terapia gênica em relação a genes que determinam uma única característica, doenças monogênicas, que a Maiana estava falando no bloco anterior, e em relação a genes que apresentam efeito pleiotrópico, genes que determinam mais de uma característica. Pergunta então, complexa. o efeito pleiotrópico é quando você tem uma mutação e que vários tecidos são afetados. Né? Então, um exemplo é a distrofia miotônica, onde você tem uma expansão de um pedaço de um gene e que isso pode afetar, pode dar catarata, a pessoa pode ter problema muscular, pode ter diabetes, tudo por causa da expansão nesse gene. Né? E aí, eu imagino que se você conseguir corrigir a mutação, você vai também corrigir o efeito nos outros órgãos, certo? Então, pensando em edição de genes, as doenças de início tardio, eu imagino que são aquelas onde a gente vai poder atuar
com mais eficiência, porque são doenças onde a pessoa não tem sinal clínico até uma certa idade, mas ela já nasceu com uma mutação que vai determinar aquela doença. Então, vou dar um exemplo, Coreia de Huntington. Coreia de Huntington é uma doença onde você tem uma expansão de 3 pares de bases, né, de um trinucleotídeo. E quanto maior a expansão, mais grave é o quadro clínico, mais cedo é o início. Mas, normalmente, começa depois de 50, 60 anos. Então, se a pessoa nasce com essa mutação, e eu já sei que ela tem a mutação, eu poderia, com edição de genes, dizer, não, eu vou, então, cortar esse pedaço que ela tem a mais. E aí, provavelmente, ela nunca iria desenvolver a doença, né? Mas ainda nós estamos longe de fazer isso na prática, porque dos riscos, e o professor Paulo Lirot falou, é que a gente chama de risco off-target. O que quer dizer off-target? Que você quer focar num determinado gene, mas, de repente, você acaba alterando outros genes que não têm nada a ver, e você pode ter um resultado que pode ser muito pior do que o esperado, né? Tem mais uma pergunta, essa pergunta é da plateia para Vilma. A descoberta das moléculas que resultaram nos inibidores de checkpoint, ou seja, na imunoterapia contra o câncer, resultou no anúncio, essa semana, do Prêmio Nobel da Medicina. Qual é a contribuição da edição genética, sobre a qual estamos falando, nesse procedimento de fazer o sistema imune reconhecer a célula do câncer para combater o câncer? Bom, então, quem perguntou é o Moura Leite Neto. Bom, então, o câncer é uma doença genética, mas uma doença onde vários genes são afetados. E como a professora Maiana Zatz falou, uma parte pequena desses tumores é causado por uma alteração em célula germinativa, ou é causada por uma alteração que é herdada. Então, se a gente pensar em fazer edição dessa forma no gene que causa câncer, isso não existe. A gente teria muita dificuldade, porque são muitos genes envolvidos no processo tumoral. Mas a edição gênica está sendo muito usada quando a gente pensa no sistema imune. Então, nos últimos anos, e isso levou ao Prêmio Nobel, o que a gente descobriu é que o sistema imune, de alguma forma, não é capaz de reconhecer a célula tumoral. A célula se esconde do sistema imune. Então, isso faz acontecer o aparecimento do câncer, porque se a célula tumoral tem características diferentes da célula normal, ela deveria ser reconhecida pelo sistema imune. Então, isso gerou então as descobertas feitas então pelos 2 cientistas que ganharam o Prêmio Nobel, que eles descobriram que o linfócito T, que é a célula que deveria reconhecer uma célula tumoral, ele não faz porque ele é inibido. Ele tem proteínas que, na verdade, estão envolvidas com o balanço entre eu ativar o sistema imune e eu reprimir. Eu preciso ter esse sistema sob controle. Então, o que se faz hoje, o que a gente tem pronto e que já a gente está tratando os pacientes, são anticorpos que reconhecem essas proteínas que deixam o sistema imune não ser capaz de reconhecer o tumor. Então, voltando com a edição gênica, o que a gente tem agora e o que está sendo muito estudado em câncer é um sistema que a gente chama de CAR T cells. Então, o que é isso? O T vem da célula T. É editar a célula T, que é a célula que reconhece a célula tumoral, para que ela seja capaz de voltar a reconhecer a célula tumoral. Reconhecer a célula tumoral como uma coisa não própria do indivíduo, que deve ser destruída. Então, existem várias abordagens agora, e a gente pode falar ao longo do programa, mas que você consegue, então, modular genes ou modular a atividade do linfócito T de tal forma que ele volte agora a reconhecer a célula tumoral e destruir a célula tumoral. Como inimiga. Como inimiga. Ou seja, trabalhar o sistema imune, de maneira que ele não esteja inibido, não seja inibido, ele consiga ver que ele precisa atacar o tumor. A gente passou muito tempo tratando o câncer de uma forma totalmente inespecífica, dando agentes tóxicos que destroem a célula tumoral, que matam a célula tumoral, mas causam um desastre também nas outras células. Agora a gente começa a ter uma ideia um tratamento mais inteligente, quer dizer,
ao invés de eu ficar buscando quais são todas as mutações que estão envolvidas com os diferentes tumores, que tal se eu, então, pensar em modular o sistema imune para que o próprio sistema imune seja capaz de reconhecer a célula tumoral de qualquer tumor como uma célula que não deve estar ali, alguma coisa que eu devo destruir. Vilma, dá para a gente ter uma ideia de todos os tipos de câncer, vamos dizer assim? Se existe uma porcentagem que se associa com uma questão genética? Então, você diz uma doença hereditária? Não. Se eu consigo alterar lá o gene, eu consigo resolver. Tem alguns genes que a gente chama de drivers, que são os genes que realmente têm força suficiente para conduzir um processo tumoral. Então, esses genes são candidatos. Então, são candidatos para que drogas-alvo hajam sobre essas moléculas. Então, nós temos no mercado já várias drogas que reconhecem proteínas que realmente que dirigem o processo tumoral. O que acaba acontecendo é que a célula tumoral consegue sempre arrumar uma via alternativa e retornar, então, ou você seleciona alguma célula que não tem aquela característica. Então, o problema do tratamento dirigindo para uma proteína específica é sempre o escape que a célula tumoral consegue fazer daquela via. Ela consegue sempre arrumar uma alternativa de burlar aquilo que você está usando para tratar. Uhum. É uma doença inteligente, né? A literatura diz. Professor Krieger, como a edição genética pode prevenir especificamente doenças hereditárias, na sua experiência de trabalho? Bom, à medida que a gente conhece a gênese das diferentes doenças, podem aparecer oportunidades. E aqui tem alguns conceitos que a gente já precisava começar a lidar. O primeiro é que a própria intervenção, ela vai depender do momento. Nós temos tecnologias. Então, por exemplo, você poderia imaginar que você pode, frente ao conhecimento de que um dos pais tem uma determinada mutação que resulta em uma determinada doença, você falar, bom, vamos escolher os embriões. Isso, na nossa legislação, é meio complicado porque nós não podemos fazer isso. Então, tem questões que são biológicas, tem questões que não são biológicas. Da mesma maneira que esse exemplo que já acontece aqui em outras partes do mundo e pode ser tratado de diferentes maneiras, dependendo do conjunto de leis que cada país tem, à medida que o tempo passa, você vai ter oportunidades de intervenção. Aí a sociedade, enquanto sociedade, vai ter que tomar uma decisão qual é o melhor momento. Mas é possível que você possa imaginar situações como essa. Enquanto isso não acontece, tem algumas doenças que você pode imaginar não em prevenir, mas que elas podem ser objeto de modificação. Especialmente, por exemplo, algumas que foram até citadas no vídeo, que são relacionadas às doenças do sangue, vamos dizer assim, hematológicas, porque você está produzindo as células toda hora. Ao contrário da célula cardíaca, você nasce, praticamente vai morrer com células que você produziu lá desde o início. Então, se tiver problema, é complicado. Como é que você vai trocar aquelas células se elas não estão se proliferando? Por outro lado, nós estamos trocando hemácias a cada 3, 4 meses. Então, é possível que alguma doença que altere isso, você tenha a chance de fazer essa correção. Por exemplo, a anemia falciforme é uma dessas doenças, porque ela, na realidade, quer dizer, talvez seja o melhor exemplo de dizer quando começou a medicina molecular, foi lá, na década de 40, mais ou menos, uma publicação na Nature, do Linus Pauling, que foi um químico conhecido de diversas maneiras, mas foi o que mais ou menos sugeriu, antes de conhecer detalhes do DNA e etc., ele mostrou que tinha um aminoácido na cadeia globina que se modificava e resultava nessa doença que hoje, a longevidade de quem está nascendo hoje aqui no Brasil é próximo de 80 anos, 65, 80 anos, e essas pessoas, com a melhor medicina possível, não vão viver mais do que 50, 55 anos. Então, é um problema muito grave e com uma qualidade de vida muito ruim. Então, essas são doenças que você poderia pensar em intervir. E, semelhante a essa,
tem doenças onde, pelo perfil familiar, você suspeita que ocorra e você pode pensar no futuro e com um corpo de regras em determinada sociedade permite que você faça essa intervenção. Eu digo faça porque nós não estamos fazendo hoje. Há uma série de detalhes, quer dizer, a ideia já está presente, mas tem uma série de detalhes que precisam ser trabalhados ainda, com relação até mesmo à eficiência desses processos. Parte desses processos são muito pouco eficientes. Acho que a Maiana quer complementar. Não, eu acho que a nossa legislação não proíbe você selecionar embriões sem mutação. O que é proibido pela legislação é interromper a gestação. Isso. Mas se tiver um casal que tem um alto risco de ter uma criança com uma doença genética, que já existe na família, eles podem optar por fazer uma fertilização assistida e só selecionar... O que já é um avanço. Que já é um grande avanço. E digamos que fosse um caso onde não houvesse essa possibilidade, quer dizer, aí você poderia, eventualmente, da mesma maneira que você selecionou um embrião, você poderia fazer uma modificação lá. O problema de você fazer a modificação no embrião é que, dependendo do estágio onde você fizer isso, essa modificação, e em que célula, ela vai se propagar. E é isso que, por hora, há um consenso que não deve ser feito. Até por causa que nós não conhecemos muito bem o manual de instruções. A gente acha que conhece, mas tem detalhes que sempre a gente se surpreende. Então, há mais ou menos uma ideia mundial de que a gente não deve, que tem avanços muito importantes, que já devem se tentar chegar à clínica rapidamente, mas tudo aquilo que você fizer uma modificação que vai se propagar, vamos por hora ficar longe disso. Esse é um dos aspectos importantes para ser ressaltado. Mas concordo plenamente, e isso realmente é um consenso. Mas a gente tem discutido muito a possibilidade de fazer pesquisas em embriões, não implantar. Gente, implantar realmente é um risco enorme. E se discutiu muito, e existe um consenso internacional que é pesquisa, sim, né? Porque é muito melhor se imaginar você corrigir um defeito genético do que o que hoje se faz, que é selecionar um embrião que tem a doença genética e acaba descartando esse embrião, né? Então, eu defendo, pelo menos, que sejam feitas pesquisas, e eu acho que é mais ou menos um consenso. Mas longe de pensar em implantar um embrião modificado, porque realmente a gente não sabe quais seriam as consequências. A gente vai entrar com mais detalhe nesse assunto no último bloco aqui do nosso programa, e eu queria voltar um pouquinho à questão da imunoterapia. A gente falou de fazer edição genética para que o organismo consiga, por exemplo, combater um câncer. Isso seria possível, ou é possível, por exemplo, no caso de um vírus, por exemplo, HIV? Sim, já tem estudos onde eles editaram, principalmente porque o HIV ele pode ficar na forma de provírus, né, no genoma. Então, seria... E isso pode ter... Você pode ter ele se voltando, essa doença sendo... Quando você tira a medicação, você pode ter o vírus novamente. Então, já tem, sim, vários estudos. Aliás, isso eu acho que o primeiro estudo que foi feito usando essa técnica em humanos foi editando o HIV do genoma. Inclusive, se sabe que existem pessoas que geneticamente são resistentes ao HIV. Eles têm uma mutação, não sei se é R5, que impede que o vírus entre na célula. Então, essas pessoas elas podem ser infectadas e não vão ter o HIV, não vão ter a doença. Então, a partir desse conhecimento, também se pensou em editar, né, os genes para que todo mundo possa ser resistente. E no caso de parasitas, por exemplo, doença de Chagas? Bom, eu posso falar da Zika, posso? Pode. E essa é a minha próxima pergunta. Então, a Zika está com uma pesquisa muito interessante, porque você sabe, né, que mulheres grávidas tiveram filhos infectadas durante a gravidez, tiveram filhos com microcefalia, né? E quando teve a epidemia, todo mundo estava desesperado, e o diretor científico da FAPESP, o Brito, nos chamou aqui e disse: gente, está tendo essa epidemia, o que vocês podem fazer em relação a isso, né? Bom, eu não sou nem epidemiologista, nem virologista, mas me chamou a atenção
que, apesar de ter essa epidemia enorme, cada criança que nasce é um desastre, a grande maioria das mulheres infectadas tiveram filhos normais. O risco era de menos de 10%. E isso falava a favor de uma ideia de um componente genético, né? Será que aqueles bebês que foram afetados tinham um componente genético de risco? E, para tentar tirar isso a limpo, nós resolvemos estudar gêmeos. E descobrimos que haviam 9 pares de gêmeos cuja mãe tinha sido infectada. Tá? 2 desses pares de gêmeos eram gêmeas idênticas, monozigóticas, e as 4 tinham a microcefalia. E 7 eram gêmeos dizigóticos, onde são gêmeos fraternos. E desses 7, só um par era concordante, os 2 afetados. O outro par era discordante. Então, a mãe infectada, só um foi afetado e o outro não. O que falava a favor, então, de um componente genético de risco. E que nós conseguimos realmente comprovar isso na pesquisa. Mas a segunda parte da pesquisa é que, entrevistando mães que tiveram filhos afetados, você perguntava para elas, como é que foi a infecção? Dizia, eu tive um eczemazinho, eu tive um diazinho de febre, nada de muito grave. Né? E, assim mesmo, elas tiveram filhos afetados com uma microcefalia muito severa, o que mostrou claramente que o vírus tinha um tropismo, uma preferência pelo cérebro do feto em formação. Ele não estava interessado na mãe, mas simplesmente no feto. Né? E aí nós temos um colega, que é Oswaldo Keito Okamoto, que trabalha com células tumorais de sistema nervoso central. Né? E aí nós resolvemos infectar os tumores com o vírus da Zika, para ver se ele também gostava de destruir os tumores, não só os cérebros dos bebezinhos. E para nossa surpresa, uma surpresa muito boa, nós vimos que, em 3 linhagens que a gente tinha de tumores de sistema nervoso central, o vírus realmente destruiu esses tumores. E aí o próximo passo foi injetar os tumores em camundongos. Nós injetamos esses tumores em camundongos nudos, são camundongos que não têm o sistema imune, e depois infectamos os camundongos com o Zika. E vimos que, em 2/3 dos animais, o tumor diminuiu e em 1/3 sumiu completamente. Sumiu o tumor, sumiu metástase. Foi uma coisa assim, incrível. Não dá para descrever a emoção que a gente sentiu quando viu aqueles camundongos sem os tumores. Então, mostrando que um inimigo pode se tornar um aliado. Obviamente, a gente ainda tem muita pesquisa para ser feita antes de transformar isso em tratamento. Mas nós estamos assim, muito esperançosos que a gente possa usar o vírus da Zika para destruir tumores cerebrais, né, que são tumores letais, onde a gente não tem nenhum tratamento, por enquanto. Como eu digo, os cientistas sempre insaciáveis. Né? A gente volta daqui 2 minutos para o 4º bloco do nosso programa Ciência Aberta de hoje para falar sobre bancos de dados e compartilhamentos de dados genômicos. Começa agora o nosso 4º bloco do programa Ciência Aberta de divulgação científica da Folha e da FAPESP, que hoje fala de edição genética e saúde. Nesse bloco, a gente vai falar sobre compartilhamento de dados. Para começar esse bloco, a gente vai assistir uma entrevista com a pesquisadora responsável pelo primeiro banco público de dados genômicos da América Latina. Essa base já cresceu 3.000% desde 2015, quando foi lançada. Vamos assistir. Do ponto de vista de doenças, nós temos um grande interesse em expandir os bancos de dados que são também apoiados por iniciativas internacionais, como a Global Alliance for Genomics and Health e o Human Variome Project. E dentro desses, os principais bancos são as iniciativas do câncer de mama, BRCA1, BRCA2, que está sendo coordenada pela professora Patrícia Prola, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
e o banco de dados de hemoglobinopatias, que está sendo coordenado pela professora Mônica Mello, do Hemocentro da Unicamp. Então, essas são iniciativas importantes porque elas se conectam a iniciativas que também estão acontecendo em outros países para poder integrar internacionalmente esses dados. Além disso, eu acho importante salientar que nós estamos começando a ser procurados por laboratórios privados, laboratórios de diagnóstico, que são responsáveis por uma grande proporção de dados gerados em doenças genéticas no Brasil. E esses laboratórios estão interessados em depositar seus dados também, já que reconhecem e usufruem dos bancos de dados que estão sendo formados pelo BIPMED. Eles também querem retornar, dar um retorno na forma de incluírem seus dados. E isso, é óbvio, beneficiará toda a população. Então, finalmente, eu só gostaria de fazer um apelo a todos os pesquisadores que têm dados e os laboratórios que estão gerando dados sobre aspectos genéticos e genômicos de diferentes doenças, que entrem em contato conosco para que possamos viabilizar o depósito de dados. Temos uma infraestrutura boa de apoio que podemos dar a esses laboratórios, esses pesquisadores para o depósito, e os dados ficarão disponíveis publicamente, cumprindo assim com uma obrigação importante de nós pesquisadores, que usufruímos do dinheiro público e da doação de amostras de pacientes e indivíduos da população, revertendo isso em benefício da população através da disponibilidade pública. Lembrando que quem está no auditório, quem está em casa, pode mandar perguntas, que eu recebo aqui pelo iPad. Vou começar perguntando o que é um banco de dados genômicos. Então, achei interessante a apresentação dela, porque nós fizemos um banco de dados de idosos saudáveis, que eu chamei de 80 a mais. No começo a gente só coletava pessoas com mais de 80, mas depois nós fizemos uma colaboração com a Faculdade de Saúde Pública e coletamos 1.300 amostras de pessoas saudáveis com mais de 60 anos. Por que a gente quis pessoas mais velhas? Porque quando ela está mais velha, você já sabe que ela não tem várias as doenças. Se pegar uma pessoa mais jovem, você não sabe quais são as doenças que ela vai ter com 50, 60 anos. Então, depois dos 60, já eliminamos muitas. E nós fizemos o genoma, o sequenciamento genômico nesse banco de dados, né? Inclusive que a gente depositou também nesse banco da ICIA. Mas o mais interessante é que, na primeira análise que a gente fez, nós identificamos 200.000 variantes que nunca tinham descritas em bancos internacionais. Por que isso? Porque a nossa população é única, nós temos essa mistura, né, que é a população brasileira. E que é extremamente importante, porque hoje, quando a gente está procurando uma mutação numa pessoa, tem uma doença genética, e a gente quer saber se uma mutação que a gente acha nessa pessoa é responsável ou não pela doença, a gente vai no nosso banco de dados. Se aquela mutação estiver presente num idoso saudável, a gente sabe que aquela mutação não é a causa daquela doença, né? E nós achamos, então, só um dado assim, que inclusive a gente vai apresentar agora, genes que causam formas hereditárias de câncer, que são a minoria, mas existem genes que causam essas formas hereditárias. E nós achamos 10 pessoas que tinham essas mutações e só 2 apresentaram câncer. 8 não apresentaram câncer, inclusive nós temos uma senhorinha de 93 anos que tem a mutação no gene BRCA1, que é o responsável pelo câncer de mama, e que até agora não desenvolveu nenhum câncer. Então, mostrando a importância da gente ter esse banco de dados nosso, né? Não nos basearmos nos bancos só internacionais. Uhum. Eu acho que esse é um ponto importante, porque nós baseamos os trials, que a gente recebe, os trials de medicamento, eles são todos baseados em estudos internacionais, que olham populações totalmente diferentes das nossas. Então, é muito importante, sim, que a gente saiba as alterações, mutações ou mutações que a gente não sabe o significado, mas como é a nossa população. A nossa população é única, e se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. Então, ter bancos de dados, a gente conseguir bancos que representam a nossa população, é extremamente importante.
Agora, o que tem acontecido é uma movimentação com relação à segurança desses dados. Então, a Europa já tem uma legislação rígida com relação a isso, porque às vezes você tem que reconsentir a pessoa que já tinha consentido ter o dado dela, ou você usar a sequência genômica dela, e ela precisa reconsentir. E a grande preocupação é que, de fato, quando a gente anonimiza e diz nós estamos anonimizando esse paciente, ninguém sabe a identidade dele, não é bem verdade, né? Porque o sequenciamento é a pessoa, né? Então, eu acho que isso não deve impedir que a gente continue as pesquisas, mas existe esse movimento e a gente tem que respeitar o que a sociedade pensa e como a gente vai guardar o dado desse paciente. Isso é super importante e a gente tem que garantir que isso realmente tenha muita segurança. A nossa privacidade genômica, né? Porque vocês devem ter seguido agora que aconteceu com o Facebook, né? Do Cambridge Analytica, que vazaram todos os dados, né, das pessoas que estavam no Facebook. E vocês imaginam que as companhias de seguro-saúde adorariam saber que genes nós temos, que mutações que nós temos que causam doenças de alto custo, né? Como é que a gente pode garantir a nossa privacidade genômica, né? É extremamente importante isso. E eu acho... Que tipo de informação que está num banco desse? Por exemplo, a Maiana mencionou o caso da senhora de 93 anos que tinha lá o gene para o câncer de mama, mas não teve o câncer de mama ao longo da vida. Quer dizer, o que eu consigo identificar? A quantidade de mulheres, os genes que aquela mulher tem, fatores de gênero, de geografia. Depende do que tem no seu banco, que tipo de informação você tem nesse banco. Então, um banco genômico tem que ter toda a sequência do seu genoma. Mas ele, de forma geral, não serve para muita coisa se você não tiver informação do paciente, que doenças ele tem. Idade, sexo. Enfim, você tem que ter as informações. E se isso é um paciente, se é um dado de um paciente, por exemplo, com câncer, o seu banco é mais rico se você sabe quando ele desenvolveu a doença, que tipo de tratamento ele teve, qual foi a sobrevida que ele teve. Então, quanto mais completo esse banco, mais você vai usar. E agora a gente tem ferramentas de inteligência artificial, onde com esses dados você vai aprendendo mais sobre o que significa aquela resposta a tratamento com determinadas características no genoma. Então, e cada vez a gente é mais capaz de ter bancos que realmente têm uma quantidade grande de informações. E as companhias como a 23andMe, vocês sabem, né, que você pode, a 23andMe, que pertence a Google, você pode pegar uma amostra de saliva, mandar lá, e eles te sequenciam, ou pelo menos muitos genes, e aí, com isso, eles têm um banco de dados com tuas características. Você tem dados da pessoa, não é só anônimo, né? Já tem 15 milhões de pessoas que mandaram seus dados para a 23andMe. E, de novo, a preocupação. Quem vai garantir a privacidade? Quem vai garantir que amanhã não se descubra quem é quem, né? E a gente perde, né, a nossa privacidade genômica, né? De qualquer forma, é importante, né, que a nossa função é garantir a segurança disso. Porque se a gente também não tiver essa informação, a gente não consegue retornar para a sociedade. Então, eu acho muito importante, quer dizer, a participação do paciente ou do sujeito de pesquisa realmente doando os seus dados ou doando essa informação é muito importante para que a gente desenvolva as pesquisas. E do nosso lado, o que a gente tem que fazer é garantir que a gente vai manter isso de forma confidencial, de forma segura. E agora eu vou passar para o Krieger. Pensando nas informações que a gente tem nesses bancos, como que essas informações podem ajudar em futuras pesquisas e ajudar em aplicações para a saúde? Então, esse é um desafio muito grande. Primeiro que essa tendência de ter bancos e torná-los disponíveis, ela tem várias lógicas por trás disso. Uma delas é muito mundana,
por exemplo, há uma dificuldade muito grande hoje em reproduzir dados obtidos em diferentes laboratórios. Isso é uma coisa horrível, porque você tem dados que aparentemente foram obtidos e que você tem que tomar decisões para continuar uma pesquisa ou desenvolver uma droga, e se eles não estiverem corretos, isso vai ter problema. E isso vem acontecendo em várias escalas, inclusive já houve estudos feitos por indústrias farmacêuticas, em publicações que se apareceram nas principais revistas, tipo Nature, Science e Cell, e menos de 10% foram reproduzidos. Bom, foram reproduzidos por quê? Há vários motivos. Quer dizer, a primeira coisa que salta aos olhos é alguém fabricou dado. Não necessariamente, mas talvez você não contou exatamente o detalhe de como as coisas foram feitas e tal. Então, tem, por um lado, esse aspecto. Por outro, é que tem o reconhecimento que a pesquisa é feita em grande parte, em todas as partes do mundo, financiada pelo governo, por dinheiro público. E que, de certa maneira, isso tem que voltar ou estar disponível para que vários tenham oportunidades de avançar esse conhecimento. Então, está tendo, de vários lados, essa preocupação. Agora, como esses dados vão ser utilizados? Isso é uma questão, é um grande desafio. Por exemplo, à medida que os hospitais utilizam prontuários eletrônicos, se imaginou que isso vai ser um grande mecanismo de fazer pesquisa. Sim e não. Porque a lógica de fazer os prontuários eletrônicos em hospitais não foi para fazer pesquisa, foi especialmente para aumentar a eficiência do pagamento, aumentar a eficiência da operação e garantir segurança ao paciente, que quando você tem dados, você consegue avaliar, fazer gestão melhor. E nós queremos aproveitar isso para fazer a pesquisa. Às vezes dá, às vezes não dá. Isso é um aprendizado. Então, frequentemente, por exemplo, há iniciativas que são confluentes. Os hospitais têm prontuários eletrônicos, por exemplo, o AC Camargo, o Hospital do Câncer, o Instituto do Coração. Agora, isso pode ser diretamente usado para pesquisa? Algumas coisas sim, algumas coisas não. Tem bancos de dados que a gente cria em paralelo, onde precisa de informação mais acurada, maior detalhe e assim por diante. Quer dizer, de novo, e o que vão para esses bancos e como você tem acesso? Frequentemente, isso são receitas que já existem, até por causa dos epidemiologistas, aqueles que fazem pesquisas populacionais. Você tem, então, acordos que precisam ser feitos, quer dizer, você solicita para fazer uma pesquisa com aqueles dados, eles não te dão o dado todo, eles te dão exatamente o que você pediu para tentar responder uma pergunta específica. Então, esse é um mundo novo. Quer dizer, não pode, só porque os dados estão lá armazenados, que eles representam que são fonte de pesquisa, vão ter dados que estão lá e têm pouco valor, por exemplo, para a saúde, se eu quiser resolver um problema, se eu não tiver, por exemplo, os dados do paciente, mas, por outro lado, se eu quiser ver conservação genética ou fazer uma série de estudos, é suficiente para fazer isso, mas é uma nova fase, porque nós, pesquisadores, nós somos muito possessivos com relação aos dados que a gente gera. Isso é bom e isso é ruim. Tem o lado bom, porque você é muito cuidadoso, você vai fundo e tal, mas tem o lado ruim, que isso podia estar sendo visto por outras pessoas. Então, nós estamos numa fase de uma nova realidade, de o que vai ser disponibilizado, como vai ser disponibilizado, e acho que esses são desafios presentes. É um debate bastante recente também. Sim, né? Aqui e fora do Brasil. Quer dizer, e nós participamos, conforme a própria professora mencionou, e a Maiana tem experiência também em bancos que ela vem fazendo, de eles estarem interligados com bancos internacionais. E qual que é a diferença, ou qual que é a importância da gente ter um banco de dados genômicos brasileiro? Fundamental, por causa até da particularidade da nossa população. Então, por exemplo, vocês todos que já viajaram aos Estados Unidos e veem aquela diversidade, os Estados Unidos costumam dizer que eles são um melting pot, quer dizer, uma panela onde você misturou tudo. E não é verdade. Eles são vários little pots. Quer dizer, aonde você tem melting pot é no Brasil. Porque o Brasil, vocês sabem, quer dizer, desde o descobrimento, vocês tinham populações ameríndias aqui no país, e essencialmente vieram brancos da Europa, inicialmente da Portugal e Espanha, e vieram negros da África. E desde aquele momento, quer dizer, há mais de 20 gerações, essas populações estão se misturando. Inclusive, quando você olha a cor da pele no Brasil, é pouco informativo. Até porque os genes que codificam a cor da pele são alguns.
Quer dizer, então, já houve estudos onde a gente, utilizando ferramentas de genética, você pergunta para o indivíduo se ele se acha branco ou negro, e depois você faz o teste. E, na realidade, tem muita gente que se acha branco e não é tão branco, e muita gente que se acha negro e não é tão negro. Quer dizer, então, essa é uma particularidade da população brasileira. E aí, como o desenvolvimento da saúde não é feito por país, são esforços mundiais, empresas transnacionais e assim por diante, quer dizer, como é que você tem que ter uma tropicalização, uma adaptação, da mesma coisa que um carro que vai funcionar aqui, se tem mais álcool na gasolina e assim por diante, ele tem que ser adaptado. E, da mesma maneira, nós precisamos conhecer. Então, esses bancos que estão sendo gerados agora são imprescindíveis. E até porque nós temos chance de não só ter as características, mas a genética, que hoje, com poucos marcadores, a gente consegue estratificar essa população. Queria emendar, e aí acho que a Maiana já pode até responder, para juntar o que você vai falar com a pergunta. Eu queria saber que tipos de dados a gente tem hoje nos bancos brasileiros. Aí você junta. Então, nós temos também um banco de dados enorme de pacientes, né? E justamente a gente quer ver quais são as variantes que estão associadas a doenças e quais são variantes que fazem uma pessoa ser diferente da outra, que não tem nada a ver com doença. Então, nós temos exemplos, a gente usa muito isso hoje no aconselhamento genético, no diagnóstico de doenças genéticas. Um exemplo recente que a gente teve é uma senhora que tinha uma doença óssea, nós achamos uma mutação que podia explicar a doença dela, nos bancos de dados internacionais normais, não existia, mostrando que em pessoas normais, nos Estados Unidos e na Europa, essa mutação não existia, mas nós achamos em 2 dos nossos velhinhos saudáveis. Por quê? Porque a nossa população é específica. Né? Então, está sendo extremamente importante a gente usar nossos bancos de dados da nossa população para diagnóstico e para uma série de outros estudos. Né? Aquilo que o Krieger falou, por exemplo, a nossa população que veio da África é totalmente diferente da população africana que foi para os Estados Unidos. Nós temos uma mistura totalmente diferente. A Isia citou um banco de dados que é coordenado pela professora Patrícia Prola, do Rio Grande do Sul, onde eles olham o gene BRCA1, BRCA2, que é um gene onde mutações nesse gene aumentam o risco de tumores de mama, ovário, tem uma série de tumores que são associados a isso, e eles publicaram esse ano um artigo mostrando já que a nossa população tem diferenças da população mundial em termos de quais mutações são mais prevalentes que outras. Então, eu acho que isso mostra realmente que a gente tem que olhar a nossa população e tem que saber qual é o risco maior na nossa população, qual é a mutação mais prevalente, até para você dizer e aconselhar uma pessoa, por exemplo, que tem uma mutação dessa, se ela tem um risco maior ou não de desenvolver um tumor, se ela vai fazer alguma atividade, alguma intervenção que diminua o risco dela ter câncer. Isso entra um pouquinho no assunto do nosso último bloco sobre edição de genes e bioética. Então, a gente já tem que encerrar aqui por causa do tempo, mas a gente volta nesse assunto no próximo bloco. A gente começa agora o nosso 5º e último bloco do Ciência Aberta, que hoje fala de edição de genes e suas aplicações na saúde. E eu começo esse bloco com uma pergunta que chegou pelo Facebook, do Luiz Henrique. Ele diz o seguinte: uma pesquisadora numa palestra TED Talks em 2015, alertou para a possibilidade de usar tecnologia de edição gênica para fins de melhoramento genético humano e propôs uma reflexão profunda sobre isso. Como é que está o debate a respeito desse problema? Há algum acordo ou tratado internacional, ou seja, que olhe para a questão de edição genética para melhoramento, né, para os comitês, seres humanos? Os comitês de ética não permitem, né? E você fazer uma pesquisa na universidade ou no instituto, você precisa ter aprovação do comitê de ética e você não publica se não tiver aprovação. Agora, se a pessoa quiser fazer dentro da sua casa, sem controle, sem verba pública,
é difícil de controlar, né? E eu brinco sempre que, enquanto a gente está discutindo a ética, os chineses estão fazendo, né? Então, mas do ponto de vista biológico, você alterar genes para características como, sei lá, capacidade esportiva, ou inteligência, ou outras características, é muito mais difícil, porque são características que dependem de muitos genes, né? Então, mesmo que a pessoa queira fazer, vai ser muito mais difícil. Eu acho que essa é a grande preocupação, né? Quando você tem uma técnica dessa na mão, você poder usar isso para fazer eugenia. Eu acho que essa é a grande preocupação. E essa é uma preocupação não é só do cientista. Eu acho que esse momento é o momento da gente fazer esse alerta. Isso é uma preocupação que a sociedade tem que se apropriar. É a sociedade que vai decidir o que é permitido ou não fazer. Então, isso é uma discussão que tem que vir a público. O cientista tem que ser capaz de contar toda a limitação que aquela técnica teve. A gente discutiu várias limitações com relação à edição de DNA. Então, isso a sociedade tem que se apropriar e essa discussão tem que vir a público para que a sociedade decida o que a gente quer. Então, isso é muito importante. O cientista e a sociedade. O cientista contando o risco e a sociedade falando eu quero ou eu não quero fazer isso. Eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, que a pergunta é fundamental, porque isso passa. Agora, o que é importante salientar é que as coisas são mais difíceis do que a gente imagina. Então, por exemplo, se a gente pensar numa doença que é o que mais mata no mundo, é a doença cardiovascular. Das doenças cardiovasculares, talvez o principal fator de risco para a doença cardiovascular é a hipertensão arterial. Nós temos uma série de medicamentos que tratam da pressão arterial, tanto é que é por isso que se procura fazer campanhas assim de... Bom, qual é a causa da hipertensão arterial? Até hoje nós não sabemos. Já foram identificados cerca de 750 variantes genéticas que influenciam o nível de pressão arterial, independentemente ou em conjunto, nunca explicam mais de 2, 3% de variação da pressão arterial. Ou seja, é um grande problema, está todo mundo de olho nele e nós temos essas dificuldades. Então, a primeira coisa é o seguinte, tudo que parece que é muito fácil, não é. Então, como é que a comunidade está lidando com isso? Primeiro, com coisas básicas, quer dizer, humildemente reconhecendo que conhece pouco. Então, chegar e falar, não vamos mexer em nada que pode ser transmitido. Então, você começa, por que você vê que os primeiros testes com CRISPR de testes clínicos foram na área de câncer, em coisas que às vezes não tem saída, ou que o custo é muito alto, e assim por diante. E é assim que nós vamos progredindo, e tentando melhorar o conhecimento, não fechando todas as portas, conforme a professora Maiana salientou, porque senão nós vamos ficar no obscurantismo. Então, quer dizer, muito bem, quer dizer, nós não vamos produzir embriões para estudar, mas embriões que foram produzidos e não foram utilizados de forma regulamentada, com autorização dos comitês de éticas e de quem os forneceu, isso pode. Então, é assim que sociedades organizadas vão progredindo e evitam esses problemas. Porque eu tenho menos preocupação com o que está sendo anunciado e com o resultado do que com a promessa falsa de alguma coisa. Isso é que é pior. Porque alguém pode chegar e falar, eu vou te dizer como é que eu vou fazer um cara que vai ter 1 metro e não sei quanto, e a cor de cabelo assim, assado. Ele não vai conseguir. O problema todo é o dano que ele vai fazer, com um monte de gente vai ser enganada, e eu citei isso, mas tem várias coisas que são mais importantes do que isso, que seriam de interesse para ser feito, e não vai conseguir fazer. Só que, à medida que algum irresponsável utiliza essas ferramentas de maneira irresponsável, você pode impedir o avanço dessas tecnologias que podem ter um efeito, e a gente espera que tenha um resultado muito importante. Então, acho que esses são aspectos fundamentais para a gente ter em mente quando está se deparando com essas questões que são de importância muito grande. Quer dizer que, do ponto de vista tecnológico, vamos dizer assim, do ponto de vista ético, hoje, se um casal fala, não, eu quero quero que meu embrião tenha genes da inteligência e seja esportista, maratonista, isso não é possível. Não é possível. Não é possível. Tem algumas variantes que determinam que a pessoa possa ter uma velocidade maior, pode ter mais tendência a ser um maratonista, mas
é uma variante só e isso não garante que a pessoa vai ser, né? E depois depende também do treino, né? Não adianta só você ter a variante, se a pessoa não treinar e não gostar, não vai ter, né? E realmente, aquilo que o Krieger falou, as promessas são muito maiores do que a gente consegue fazer, né? E eu me lembro quando foi clonada a ovelha Dolly, lembro? E começou toda uma polêmica que vão fazer clonagem reprodutiva humana e quem que vai ter direito a fazer, e etc, etc. E a gente sabia que tecnicamente não era possível, né? Foi feito em animais, mas não em seres humanos. Então eu acho que existem umas preocupações que são mais fantasiosas, né, do que reais. Mas podem causar muito dano. Sim, Esse é o sim, problema. sim, É. sim. Eu acho que um ponto importante com relação à ética é também o que você vai trazer que vai ser acessível para as pessoas, né? Então, a gente está discutindo uma tecnologia que a gente disse é barato eu fazer no laboratório, mas quando ela vira uma terapia, ela custa muito caro. Então, para quem que eu vou dar acesso? E eu acho, de novo, pensando em como a sociedade se apropria das coisas, e pensando em câncer, por exemplo, é muito mais barato a gente prevenir o câncer, né? E a gente não está vacinando para HPV, a gente não toma vacina para hepatite, a gente fuma, a gente bebe. Então, a gente tem 4 fatores aí que, se evitados, eles reduzem 40% dos cânceres. Então, sobra dinheiro agora no sistema, se essas pessoas não tiverem câncer, para eu tratar quem realmente eu preciso tratar com terapias mais complexas. Então, de novo, pensando em aspectos éticos, a gente também tem que se apropriar e fazer prevenção para doenças que a gente consegue prevenir. Agora, um problema ético que isso a gente está enfrentando hoje, isso não é fantasia, são o que a gente chama de achados incidentais, né? Então, hoje você consegue, com uma reação, estudar 6.700 genes de uma vez só. E, então, se imagina, por exemplo, uma criança que tem uma doença muscular, um menino, vamos dizer, de 10 anos, a gente não sabe qual a doença que ele tem, e aí você vai estudar os genes para ver se descobre qual é a causa. E aí você descobre que ele tem uma mutação no gene BRCA1, que causa câncer de mama e que não tem nada a ver com o problema muscular dele, né? Então, ele veio com um problema, agora ele está com 2. Né? E a grande questão é, a gente conta, não conta, qual é o benefício dele saber, qual é a nossa responsabilidade. E isso tudo a gente discute, né? Eticamente, a gente discute antes de tomar qualquer decisão, porque não existe uma regra, né? Não existe não existe um protocolo. Não existe um protocolo. Então, voltando a esse caso do menino que tem a doença muscular, nós discutimos entre nós, dissemos, não, um menino de 10 anos, mesmo se ele tem essa mutação, vai demorar, se ele vai ter câncer de mama, sendo menino, tem menos risco, enfim, não vale a pena contar. Aí alguém levantou a mão e disse assim, e se tivesse sido herdado da mãe dele? E a mãe dele tem risco de ter um câncer de mama que pode ser prevenido, né? Então, eu estou contando esses casos para vocês, porque são discussões que a gente tem agora no dia a dia e que, realmente, eticamente, a gente não tem resposta, né? Mas que a gente tem uma preocupação muito grande em causar o mínimo dano possível, né? Tem um comentário aqui no Facebook da Fernanda Bruni. Ela diz, apoiada a fala da doutora Vilma, como ela estava falando anteriormente, a discussão tem que envolver a opinião pública, a sociedade, e a sociedade tem que decidir o que queremos em um debate prós e contras, encabeçado pelos pesquisadores. Achei interessante aqui o comentário da Fernanda. Maiana, você fala um pouquinho dessa questão ética no seu livro de 2011, se eu não estiver enganada, né? Sim. E tem uma discussão que você coloca que é o que fazer com essa informação, até do ponto de vista do paciente. Quer dizer, se eu descobrir que eu tenho, que eu posso ter uma doença determinada, o que eu faço com aquela informação? Como que vocês trabalham isso hoje em dia? Quer dizer, o que o paciente faz com a informação que ele recebe, que ele pode ter uma doença? Então, a nossa filosofia é, se é uma doença tratável, então a gente acha que a pessoa tem que saber. Mas se não for tratável, qual é o benefício em saber? Então, eu descubro, por exemplo, que eu tenho uma mutação que vai determinar que eu tenha doença de Alzheimer. De novo, a doença de Alzheimer, a grande maioria, não é hereditária, né? Mas, supondo que seja uma forma hereditária,
qual é a vantagem em saber que eu vou ter doença de Alzheimer se nada pode ser feito a respeito, né? Eu fiz essa pergunta eu dou aula para o pessoal de medicina, perguntando: vocês gostariam de saber se tem risco aumentado para a doença de Alzheimer? Metade da classe, ela está dizendo que sim, né? Metade da classe levantou a mão e disse: sim, nós gostaríamos. Falei: que ótimo. Então, vocês estão todos convidados a vir para o meu laboratório, porque nós estamos testando genes que aumentam o risco para Alzheimer. Adivinha o que aconteceu? Ninguém, não apareceu ninguém para ser testado, né? Mostrando bem que, na teoria, é uma coisa, na prática é outra, né? Por que eu não quero saber se eu vou ter doença de Alzheimer? Porque todos nós esquecemos coisas o tempo todo. E, se eu souber que eu tenho um risco aumentado, no momento que eu começar a esquecer, eu vou dizer: pronto, já começou a doença, né? Então, não tem vantagem nenhuma. Mais quem é hipocondríaco. Exatamente, né? Então, agora, se é uma doença tratável, ou se é uma doença onde a pessoa tem risco de ter filhos afetados, que pode ser prevenido, aí a gente acha que tem que falar, né? A gente tem feito... Eu acho que, com relação de novo a câncer, existem síndromes que você não consegue prevenir, né? A pessoa tem um risco aumentado e você não consegue interferir em algumas delas, né? Então, o que a gente tem feito é trabalhado com diagnóstico precoce. A partir do momento que você sabe que você tem um gene que aumenta o seu risco de ter câncer, você pode fazer exames mais rotineiros. Então, é o caso de uma doença chamada Lifraumene, que é uma mutação no gene TP53, que codifica a proteína P53, onde você pode, por exemplo, fazer exames de rotina, de imagens de rotina, e a gente está fazendo protocolos para os pacientes fazerem isso, por exemplo, uma vez por ano, porque se ele tem um tumor inicial, você consegue tratar. Então, você faz o diagnóstico precoce e a chance dele ficar curado desse tumor é grande. Obviamente que esses pacientes costumam desenvolver 5, 6, 10 tumores na vida toda, mas se você tratar esse paciente, se você fizer diagnóstico precoce, você consegue pegar o tumor inicialmente. Então, é muita vantagem para o paciente saber que ele tem um gene de risco, porque ele pode seguir e minimizar um tumor nesse paciente. Ou seja, ele muda o comportamento, ele muda as decisões a partir dessa informação. Sim. Como a se ele quiser, disse, porque... é decisão dele. Quer dizer, eu quero saber, eu quero fazer esse exame uma vez por ano para garantir que, se eu tiver um tumor inicial, eu vou conseguir tratar. É decisão do paciente, de novo. O paciente se apropriando da informação e decidindo o que ele quer fazer. Eu quero fazer mastectomia radical porque eu tenho um gene que aumenta o meu risco de ter o tumor de mama. De novo, é decisão. Você tem que dar informação e contar o risco. E a decisão do paciente fazer ou não é dele. Agora, a decisão. Antes de eu passar aqui para uma pergunta que está no iPad, em função do nosso tempo, eu queria só que alguém respondesse rapidinho. Entendemos que quem tem uma característica genética, né, e tem essa informação, muda o comportamento, por exemplo, acompanhando com exames de imagens. Mas quem deve fazer o mapeamento genético? Qual é a indicação? Eu acho que só deve fazer se você tiver alguém na família com doença genética, né? Ou você teve uma criança mal formada, mas, senão, não tem motivo de fazer um exame genético. Só para você ter uma ideia, no Centro do Genoma, nós temos mais de 100 pessoas trabalhando, ninguém fez seu mapeamento genético. Você já fez, Maria? Não. Vocês já fizeram? Não. Muito bacana. Uma última pergunta para, infelizmente, fechar o nosso bloco. A Laura, pelo Facebook, ela pergunta: qual é a perspectiva temporal de aplicação na medicina em larga escala desse tipo de terapia? Nós veremos a popularização dessa terapia nos próximos 20 anos, ou seja, né, da edição genética? Se der para todos responderem, para a gente fechar o bloco aí em 40 segundos cada um. Posso começar? Eu acho que já tem CAR T-cells que eu contei para vocês, então a edição da célula T já tem vários trials clínicos, então eu acho que isso deve vir rápido. O custo é muito alto, né? Mas isso vai estar pronto para ser oferecido para quem puder pagar por ele. Eu acho que é muito difícil fazer previsões, mas tem fatos que a gente já pode começar a falar. Por exemplo, já existe um projeto que nós estamos fazendo em colaboração, são várias instituições, nós estamos fazendo junto o pessoal da hematologia,
também da Faculdade de Medicina, o pessoal do Instituto de Pesquisa do Einstein, uma pesquisa financiada por um programa do Ministério da Saúde, o PROAD-SUS, junto com o pesquisador na Stanford, que é para trazer essa tecnologia de fazer a correção de anemia falciforme aqui no país. Quer dizer, fora aqui. Então, as coisas já estão começando a aparecer. Quer dizer, é essa tecnologia, ao longo do desenvolvimento dessa tecnologia, porque tem detalhes que ainda precisam ser aperfeiçoados, vai se encontrar uma nova tecnologia, é assim que as coisas vão. Mas eu acho que nós estamos próximos desses casos, onde você não está fazendo modificações que vão passar para outras gerações, e conforme eu mencionei com algumas características, que isso já está sendo testado, ou pode ser testado rapidamente. E é uma ferramenta que está aí com grande perspectiva. E cada vez mais você tem exemplos em modelos animais, que foram corrigidos com o CRISPR, com edição gênica, e deu resultado. Então, eu tenho dúvidas que isso vai ser uma solução para muitas doenças genéticas. Muito bom. Só não sabemos exatamente quando, dizer, né? Nós já estamos utilizando isso com outras finalidades. Então, quer dizer, para entender patologias como a hipertensão arterial, quer dizer, nós temos tecnologias para começar a indagar o genoma, o que causa variação na pressão arterial, e depois isso precisa ser comprovado, e você automaticamente produz um animal que é geneticamente modificado, e às vezes pontualmente, com essa tecnologia. Isso nós estamos fazendo agora. Quer dizer, a discussão é para levar para a clínica, né? Mas para experimentalmente a gente faz há muito tempo, e é uma ferramenta fundamental no laboratório. Você cria a mutação, né, para saber depois qual vai ser o efeito. Insaciáveis. Muito bom. Obrigada novamente pela presença dos nossos 3 especialistas, pela presença da plateia, por quem acompanhou no Facebook. O Ciência Aberta continua no mês que vem, no dia 6 de novembro, com mais um tema importante, com cientistas igualmente renomados para discutirem aqui com a gente. Obrigada.